Muito boa noite, Andréia. Que alegria estarmos com você agora aqui para conversarmos sobre esse tema tão abrangente. Bem-vinda. Olá, Orson. Olá a todos que nos assistem. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você, Orson, com todos que estão nos ouvindo, para falar desse tema tão especial, num mês onde todas as mentes, todos os pensamentos estão sintonizados para o momento em que nós comemoramos historicamente o aniversário de Jesus. Então, é um prazer grande ter esse é meu presente de Natal, falar de Jesus tão perto do que nós comemoramos socialmente como o dia de Natal. Sim, embora seja uma data convencional humana, mesmo assim não há como não se sensibilizar por essa presença ilustre em nossos meios, esse espírito tão amigo de todos nós e que toma todas as providências para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. Andréia é nossa amiga há bastante tempo, já esteve por aqui algumas vezes, inclusive na região, e agora com as lives, está por todo lado, internacionalmente também, as lives facilitaram esse trabalho. Mas, Andréia, você tem se destacado pela sensibilidade, não só a sua sensibilidade em falar, especialmente da vontade, usando o grande conteúdo de Leon Denis, você fez várias apresentações, e focando a vontade, essa iniciativa interior que vence os obstáculos, que supera as dificuldades. Mas você também tem uma vertente artística que nós admiramos e gostamos muito. Daí o tema provocativo a você. Influência de Jesus nos sentimentos. Até porque consideramos que as artes influem diretamente nos sentimentos. Andréia, como é que você faria essa conexão entre o Cristo, os sentimentos, a arte e esta influência de Jesus nos sentimentos? Vejam que na primeira pergunta, Andréia, eu juntei tudo. Depois a gente vai esmiuçando. É uma coisa muito ampla, mas nós deixamos com ela aí as palavras iniciais desse questionamento do tema proposto para esta noite. Olha, Orson, essas palavras tão queridas que você dirige a mim, né? A minha pessoa, eu acho que faz parte da nossa amizade, né? Do amor que nós sentimos e nós desenvolvemos entre as nossas famílias, e pelo assunto que tão nos é caro, que é a doutrina espírita, né? Falar de Jesus, do amor e das palavras dele. Eu gostaria de ser merecedora de todas essas palavras que você me atribui, tá? Mas eu já senti o peso da primeira pergunta, então, assim, bom, ainda bem que ele me falou todas essas coisas, porque olha o peso da pergunta. Orson, nós poderíamos começar essa discussão por muitas vertentes. Então, você faz a colocação dos sentimentos na humanidade, da arte, da presença da arte na humanidade e do envolvimento de Jesus nos sentimentos e com essa conexão de arte. Então, nós poderíamos começar essa discussão por muitas vertentes, mas eu vou escolher uma que é uma vertente histórica. Se nós considerarmos que nós temos de história, né, de história da humanidade, 10 mil anos, e o que antecede isso, chega a milhões de anos, é pré-história. Mesmo que nós pegarmos todos os indícios pré-históricos que nós temos, nós observamos que nós só temos história da pré-história através da arte. Do que ficou desenhado nas paredes das cavernas, dos utensílios que foram encontrados em escavações, mínimas expressões artísticas, mesmo que rudimentares, das primeiras peças encontradas, elas têm indícios de arte. E esses indícios, quando o homem das cavernas contava sua história nas cavernas, através dos desenhos, dos animais, das estratégias que eles usavam de vida, e já demonstravam, mesmo nesses desenhos rudimentares, a tentativa de encontro com algo superior dos seus deuses,
sendo ele deuses já vistos, né, através de princípios mediúnicos, né, que sempre existiram, ou do contato, quando seus deuses eram os fenômenos da natureza. Isso só, o comportamento do homem, o conhecimento do homem só chegou a nós através de manifestações artísticas que eles conseguiram deixar, através do desenho e outras também seculares. É possível reconstruir o sentimento da época, o comportamento de algumas épocas, através de músicas, de livros, que também são incluídos nas obras de arte. Então, a arte é uma expressão maior dos sentimentos do homem, que nos propicia, nos dias de hoje, entender como foi essa evolução neurológica, emocional do homem, inclusive da sua organização em sociedade. Então, realmente, você me fez uma pergunta muito complexa que pode ser voltada assim por muitas vertentes. Vamos considerar da formação dos mundos, da nossa reencarnação, né, e da nossa colocação no mundo como homem. O homem, ele foi dotado, então, de corpo material, corpo espiritual, onde alguns dos nossos órgãos se comunicam com a parte material se comunica com a espiritual, de onde a gente consegue, através dos sentimentos, nos construir emocionalmente e intelectualmente também. Porque quando a gente parte pelo princípio do intelecto, a gente só se desenvolve por aquela área, a gente faz atividades por áreas que nos tocam de alguma forma. Eu quero ser médico porque o meu sentimento me toca assim. Eu quero ser cantor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser professor, eu quero ser cozinheiro. Alguma parte de nós nos toca do ponto de vista das emoções. Então, fica aqui por que a arte nos toca tanto no desenvolvimento da humanidade. Então, esse é um aspecto. Falando dos sentimentos, nós temos o nosso aparelho sentimental. Nosso aparelho sentimental, que é cérebro, se a gente passar para falar do ponto de vista da medicina tradicional, que são pontos de energia, se a gente falar os nossos chakras, se a gente falar do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, e é do espírito, perispírito e suas conexões, se a gente falar do ponto de vista espiritual em qualquer religião. Nós não estamos aqui falando da religião, ciência, filosofia e espiritismo. Qualquer religião tem uma parte que se diz espírito, eu superior, como você quiser denominar, para a gente continuar ainda do ponto de vista científico. Nós temos os nossos aparelhos que se comunicam energeticamente, espiritualmente e materialmente para nos dar esses sentimentos, e são esses sentimentos que faz com que nós nos conectemos, né, com a espiritualidade, que, para nós, espíritas, são os nossos espíritos superiores. Ou não tão superiores assim, como os que estão como nós, né? Para nós espíritas. Para as outras religiões, cada um tem o seu nome, inclusive a Igreja Católica, o Espírito Santo, os anjos, os santos. Só através dos sentimentos nós podemos fazer essa conexão. Então, fica demonstrado aqui como que os sentimentos, ainda não entrei no aspecto Jesus, como que os sentimentos, eles determinam ou não a nossa saúde. Nós tivemos recentemente uma palestra do Caio Abjad, acho que ele já fez palestra com você. Conhecemos ele. Nós organizamos aqui na faculdade, na pós-graduação, um evento sobre inclusão. E foi extremamente esclarecedor quando nós achávamos que a gente estava fazendo um evento de inclusão. Para mim, por exemplo, eu sou um paciente especial. Eu não enxergo bem.
Então, eu sou considerada um paciente especial porque eu preciso de um tratamento especial. Quando eu estou assistindo uma live, quando eu preparo uma aula, eu achava que paciente especial era quem tinha alguma limitação do ponto de vista físico. Mas o Caio colocou que paciente especial é quem está, inclusive, doente dos sentimentos. Nossa, isso abre uma janela universal. Meu Deus do céu! E ele dizia o seguinte: as pessoas que não têm empatia, que não têm cuidado com o próximo, que não conseguem amar o próximo, não está no seu estado perfeito de saúde. Há Porque uma deficiência, há uma carência aí, né? é uma deficiência e essas pessoas, elas precisam ser incluídas. Elas também precisam Um processo de inclusão mesmo. um processo de inclusão para essas pessoas que a primeira fala nos induz à raiva, puxa, como fulano é chato, à crítica, ao julgamento. Então, ele demonstra, né, com as suas pesquisas e os estudos que ele traz, que a falta de empatia é alterar a ausência do sentimento de empatia, a ausência do sentimento amoroso, a ausência da bondade é um primeiro indício de necessidade de tratamento. Então, olha essa questão dos sentimentos hoje sendo usado para diagnóstico. Meu Deus, Andréia, isso aí altera todos os nossos paradigmas. Todos os nossos paradigmas, inclusive dos nossos paradigmas comportamentais, porque veja bem, Orson, você é meu colega de trabalho. Sim. E aí você é uma pessoa que, aos meus olhos, não é generoso, não causa empatia, muda tudo quando eu paro de pensar isso de você e começo a pensar que você é uma pessoa que precisa de cuidados. E aí acontece assim, por exemplo, se eu tenho diabetes, eu tenho uma alteração de saúde. Você não vai ter raiva de mim porque eu tenho diabetes, certo? Eu não vou ter raiva de você porque você está doente dos sentimentos. E aí, a partir do momento que eu não tenho sentimento raiva, tudo muda para mim. Porque eu começo a te olhar, Orson, você não é um chato, você não é isso, você é uma pessoa só que precisa ser incluída porque você não está bem dos seus sentimentos. E aí as minhas reações com relação a você mudam. E a partir daí, talvez as suas mudem também. E eu começo até a te tratar com o meu pensamento de caridade e empatia, que era o que o mestre fez, né? Nossa, é isso que eu estou pensando aqui, porque esta informação que você está trazendo, ampliando aí a qualificação e o entendimento do sentimento e da carência espiritual de cada um, inevitavelmente nos leva à proposta do Evangelho e do próprio Cristo, que semeando no coração humano, que nós ainda não conseguimos assimilar devidamente. Orson, Cristo foi um médico desde a criação do orbe. Quando ele coloca os nossos instrumentos artísticos, pintura, leitura, visão. O artista não necessariamente é só aquele que vai e age em nome da arte, pintando, dançando, compondo, escrevendo. O artista é também aquele capaz de se impressionar com a arte, sensibilizar-se com a arte. Porque a gente só consegue corroborar quando a gente tem o sentimento, o mesmo sentimento, quando os nossos sentimentos corroboram. Então, uma obra de arte consegue me impressionar, a música consegue me impressionar. E aí, eu estava pensando outro dia na formação do universo como um ambiente de arte. Porque a gente tem vários estudos que nós já tivemos a oportunidade de discutir da música como tratamento, da literatura de Emmanuel como tratamento. Eu contei várias vezes aqui que uma vez um psiquiatra me indicou a obra de Emmanuel como leitura e estudo de obras de arte, né? Você sabe que, Orson do céu, outro dia eu estava relendo o livro
Sexo e Destino, do Chico Xavier. O que é aquilo, Orson? Que novela é aquela? Assim, é calmante imaginar que é verdade tudo aquilo. Porque se o Chico tivesse inventado tudo aquilo, ele tinha que ser de uma genialidade muito além do que já era, do gênio que ele já era. Então ele escreve um livro inteiro que é capaz de te impressionar em todos os sentidos. Você se emociona, você sente empatia, você se identifica com os personagens e você termina aquela obra de arte modificada. E se você lê de novo, você se modifica mais ainda. Então eu eu tenho certeza que os nossos sistemas materiais e imateriais, materiais quando eu falo do nosso sistema nervoso, do nosso sistema, né, que gera as nossas emoções. Então, do material, do imaterial, que é o nosso espírito, que na verdade também existem estudos que dizem que é material também, porque se matéria é tudo que é matéria, mas vamos chamar aqui sutilmente de imaterial. Então, essa soma na formação do homem é o nosso instrumento perfeito para tratamento. Porque com o conhecimento você tem capacidade de mudar os seus sentimentos. E se você muda os seus sentimentos, você muda completamente a sua vida. Que coisa fantástica, Andréia. Andréia, uma vez eu ouvi você fazer uma abordagem sobre... Você citou Emmanuel aí agora de pouco, de frases de Emmanuel que são verdadeiras peças poéticas. Nossa. Para serem, inclusive, musicadas, né? Não, Emmanuel é demais, né? Tem que ter vivido milênios mesmo para ter desenvolvido. Se a gente pensar na lógica, Orson, se você abandonar a filosofia, a religião e a fé raciocinada, e você pensar só na razão, é impossível uma obra daquela, uma pessoa que viveu uma vida de 100 anos. É impossível. Então, não existe uma explicação plausível para isso. Mas as obras de Emmanuel, de modo geral, são todas obras de arte. E uma outra coisa que me impressionou muito, fazendo agora a correlação com a doutrina espírita, e fazer a correlação com a doutrina espírita é fazer a correlação com o cristianismo. A primeira obra de um dos maiores dos nossos missionários, que foi Chico, é uma obra de poemas. Parnaso do Além-Túmulo. Uma obra inteira de poemas. Poema, Orson, é música. Porque a gente parte do princípio que a música é uma extensão da matemática. Ela tem métrica, tem repetições, tem a divisão em compassos, tem o tempo das notas. A música é uma extensão da matemática. Os maestros que me perdoem essa análise assim baixíssima que eu estou fazendo, então eles que me perdoem. Mas assim, se você observar como uma extensão da matemática e o poema sendo também uma extensão da matemática, o poema é música. Sim. Quando a gente falava do envolvimento do Cristo, a gente também pode ir por várias vertentes. Imagina que na construção do óleo, né, com todo o tempo que tudo se levou para ser formado, você tem árvores em diferentes tamanhos, com diferentes tamanhos de folhas, vento, água, e esse sendo o instrumento da natureza. Vento fazendo barulho de onda, vento fazendo barulho de cachoeira e transportando som pelo universo, uma folha de cada tamanho, é a formação de uma orquestra impecável. Aí, para melhorar ainda, ele coloca os solistas, que são os pássaros. É uma coisa... Não, e hoje, assim, você vai fazer tratamentos de meditação e relaxamento dentro de consultórios e clínicas, né? E ambientes hospitalares, e você tem sons da natureza. Sim, sim. Pega a música de Deus, que já está sem direito autoral, e coloca para tratamento. Isso porque a gente não está entrando aqui no mérito, né, da Ana Denigris, que ela fala com tanta precisão
da música para tratamento, estímulo, planta, fermentação de pão, aquele seminário maravilhoso que ela fez, né? Naquele determinado momento. Então, onde entra o Cristo nisso? A gente pode inserir o Cristo em várias posições, desde a formação do orbe, onde ele faz uma natureza em orquestra, na forma de orquestra, onde ele faz o homem na condição de um instrumento receptor, onde a gente pode ver, pode ouvir e pode processar. Isso, assim, eu quero dizer assim, considerar que a gente não canta, que a gente não escreve, que a gente não faz poema, mas tudo é arte, inclusive a culinária. Então, não há como os dons não serem considerados artísticos. Inclusive, falar é uma arte, né, Andréia? Falar é uma arte. Andréia, eu trazendo isso para a nossa realidade cotidiana aqui, do comum, da pessoa comum, como nós vivemos a nossa realidade diariamente, você sabe que estamos na proximidade do Natal. O Natal provoca essas sensações muito agradáveis, existe uma vibração superior no ar. E quando ouvimos aquelas músicas natalinas, aquele que fala da manjedoura, da presença de Jesus, etc., isto provoca inevitavelmente, na maioria de nós, um sentimento de sublimidade. É muito interessante pensar naquilo que essas músicas provocam em nós. Você considera que isso vem mais pela tradição? Ou existe embutido aí já uma influência do Cristo nesse sentimento que a gente consegue captar na audição dessas músicas natalinas em função dessa percepção que é antiga já em nós, embora não tenhamos ainda assimilado devidamente? Olha, Orson, você só faz pergunta difícil. Porque a gente pode abordar essa situação de muitas maneiras. Sim. Vamos abordar do ponto de vista da sintonia. Tá. Nós entramos num mês de esperanças, no sentido, se nós formos felizes, nós tiramos esse mês, esse momento do nascimento, da comemoração do nascimento do Cristo, né? Que seja uma comemoração social. O que acontece é que, nesse momento, todo mundo liga o seu grande Wi-Fi, né? Então, se você pensar no cérebro, que saindo das mentes e do coração das pessoas, aquelas anteninhas do Wi-Fi, todo mundo está voltado para pelo menos um momento de paz, um momento de Feliz Natal, um momento de rever as condições e um momento de esperança de ser melhor no próximo ano. Todo mundo anseia isso, né, André? Todo mundo anseia. Então, o que acontece? Eu anseio, você anseia, o outro anseia, os que não estão encarnados anseiam. E aí a gente vira uma grande rede, uma grande antena. Associado que milenarmente a gente ouve isso nessa época, os sons, eles estão relacionados à nossa memória afetiva. Né? Então, é como se fosse um sininho. Todos os experimentos, né? Experimentos animais, por exemplo, que lembra que na hora de colocar o queijo lá no experimento, toca um sino e o animal... Nós estamos conectados a essa euforia. Mas não é... Para a gente falar do sentimento como uma coisa assim, real, e como que o sentimento muda a vida da gente, eu queria até dar um exemplo. Primeiro, quando você se apaixona, você tem um outro sentimento, correspondido ou não, você muda a sua vida inteira. Verdade. Muda seu comportamento, muda a cor das suas células. As suas células dos seus olhos enxergam em outros tons, associado às músicas. Você grava aquela sensação de forma que 20 anos depois, você ouve a música, volta toda aquela cadeia de sensações. Então, imagina um Natal onde a pessoa brigou o ano inteiro e fala assim, eu tenho que ser diferente, então vou aproveitar o Natal para pedir perdão. O Natal para fazer uma prece. O Natal para desejar fazer uma coisa melhor. O Natal para ter esperança que eu vou receber algo melhor.
Esses sentimentos, de modo geral, né, eles são todos muito bons. E embora a gente faça conexão, porque é material, porque é interesse, é um sentimento que traz o bem. E traz o bem em em nome do Cristo. Que coisa. Andréia, que espírito é esse, não? Que a gente não aprendeu ainda a seguir, a compreender. A gente tem uma admiração, a gente louva a grandeza desse espírito, a gente busca ele, precisa dele. Que espírito é esse, Andréia? Como é que você, Andréia, que também é entusiasta, como eu, como é que você percebe o Cristo, Andréia? O seu coração, como é que sente essa presença ilustre? Olha, se eu for falar, eu vou estragar a live, porque eu vou chorar. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para descrever, mas uma coisa interessante é o próprio Livro dos Espíritos diz: espíritas, instruí-vos. Quando a gente lê a história do Cristo, as palavras do Cristo, independentes dela terem sido deturpada, em muitos aspectos terem sido deturpados ou não, só tem coisas boas. Então, tudo que a gente tem de bom e esplêndido, ele pode ser revelado nas palavras do Cristo, na história do Cristo, na vivência do Cristo. É uma coisa que realmente, Orson, não tem uma definição, mas como que eu tenho visto atualmente, nessa busca de compreender como que os sentimentos podem fazer a diferença, eu pego o Novo Testamento e os Evangelhos como um livro-texto científico, filosófico profundo. Quando o Cristo fala na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É uma encarnação para compreender isso. Sim. É uma encarnação para compreender o tanto que, gente, não perdoar está errado, mas não está errado do ponto de vista moral só. Porque com a instauração, né, da rigidez das religiões e da mistura de religião e domínio político, que é só a gente pegar um livro de história primário do ensino fundamental, a gente percebe esse envolvimento. Quando a gente sai dessa questão político-religiosa, onde as religiões elas determinavam alguns procedimentos pelo medo, e aí a gente fala, não, eu tenho que perdoar porque é feio não perdoar. É totalmente diferente de você falar assim, eu tenho que perdoar porque eu vou me dar muito bem se eu perdoar. Se eu perdoar, eu vou ficar saudável, eu não vou ter dores, eu vou evoluir, eu vou progredir. Eu vou ser feliz. Sabe essa felicidade que a gente procura, uma fase da vida a gente acha que a gente vai encontrar essa felicidade no dinheiro, outra fase da vida você acha que você vai encontrar nos seus relacionamentos, outra fase você acha que vai encontrar no seu sucesso profissional. A gente entender que perdoar, eu imagino assim, claro que Jesus não fez uma prece a Deus para que ele só para que ele nos perdoasse, que obviamente que Deus não vai se revoltar com ninguém. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O infinitamente justo e bom. Foi o conselho que ele deu para ficar para sempre. Onde ele diz, em nome de tudo que há de mais sagrado, eu profiro o perdão. Nem mesmo eu levo nada. Ele foi assassinado, ultrajado, viu a mãe ser oprimida. Tem coisa pior do que isso? Quando a gente é criança, que alguém fala assim, é sua mãe, a gente já briga, já fica de mal para sempre, né? Quando a gente tinha essas brigas. Imagina, foram todos os exemplos cruciais para terminar com a palavra perdão. Então, eu vejo que enquanto a gente vê a questão perdão só por uma questão moral, assim, para eu ficar bem na fita, vou perdoar porque é feio, né? Não é moral, é muito pobre essa ideia do perdão como uma questão moral. A presença do perdão, ela trabalha todos os seus sentimentos.
amor, empatia, paz, sentimento de paz, solidariedade. Então, o sentimento, a máquina dos sentimentos é a máquina da nossa saúde. E um espírito dessa categoria, um espírito puro, aquele que é o modelo e guia para nós, conforme ensinaram os espíritos, é uma referência universal. E, naturalmente, que a sua influência nos sentimentos estão vindo. Nós estamos gradativamente assimilando essa influência. O próprio nascimento dele, que estamos comemorando agora, embora a data convencional, é uma manifestação de humildade. Escolher nascer ali na manjedoura, que é um local para comida de animais, num casal pobre, um casal sem recursos, um casal Maria e José, com toda a história contada, apesar das deturpações que existem, mas já começa com humildade, já de cara, Andréia. Quando a gente estuda história, né, assim, história do Cristo, você fica pensando, gente, naquele momento, né, aquela parte, Belém, a Galileia, já era de todas as províncias, não sei se província é o termo, de todos os espaços dominados por Roma, eram o mais pobre. Isso. Do espaço mais pobre, ele nasce na cidade mais pobre. Eu acho que isso já é um rompimento de paradigmas, que isso tem 2000 anos e a gente ainda não entendeu. A gente ainda faz diferença de classes sociais. A gente ainda faz diferenças de etnia. Gente, como é que pode? Esse já foi um exemplo de que, olha, não importa. A máquina dos sentimentos, da sublimidade dos espíritos, não está em lugares, nem em roupas. Não está em nada disso. E também, Orson, quando eu falo isso, eu fico pensando assim, né? Sempre quando a gente tem a oportunidade de falar, aí tem aquela história de Gandhi que eu adoro, que fala que uma mãe levou uma criança para o Gandhi para falar para ele parar de comer açúcar, né? Açúcar. Meu filho parar de comer açúcar. E ele falou, traz teu filho daqui 3 meses. Depois de 3 meses, a mãe levou, ele disse, menino, para de comer açúcar. Nossa, mas 3 meses para o senhor falar isso? Você é que eu ainda comia açúcar. Então, a gente sempre tem que... a gente tem que falar o que a gente realmente sente para aquilo fazer sentido, né? Para a gente. Então, realmente, não importa, porque os dias são mudados assim, a depender da nossa transformação. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro, completamente diferente. Orson, aqui na minha casa aconteceu uma coisa, aqui na região da minha mãe, uma coisa assim, para a gente pensar. A gente teve muitos incêndios nessa região, não sei se isso chegou em Matão recentemente, mas um incêndio, então você faz planos, você tem uma plantação de alguma coisa, você tem sua casa, você faz tantos planos, de repente acontece um incêndio em questão de minutos. Destrói tudo, né? Destrói tudo. Questão de minutos. A nossa vida, ela é assim. Ela pode se destruir em instantes, ela pode mudar em instantes. Mas ela sempre vai mudar. A nossa vida sempre vai mudar. Para melhor, a caminho da luz, para que a gente encontre a felicidade que todas as religiões, todas as filosofias falam da felicidade que a gente vai encontrar todos. Não é possível. Não é possível que no Alcorão, no Mahabharata, na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, que todas as religiões digam que nós vamos encontrar a felicidade. Né? Porque o próprio Cristo, governador do planeta, mandou os missionários para todos os lugares, em todas as épocas, em todas as línguas, muito antes do Wi-Fi, muito antes da internet, falando exatamente as mesmas coisas, são os missionários. Você fala desses missionários que vieram muito antes de toda a tecnologia que nós vivemos hoje, facilitando a vida moderna, né? E além, você citou aí que ele nasceu no lugar mais pobre, o mais pobre que havia. E nasceu também... planeta naquela época. Naquela época era o lugar mais pobre do planeta. E nasceu também numa época miserável, uma época miserável, né?
sem nenhuma tecnologia. Se nós vamos fazer uma viagem hoje, qualquer um de nós que vai fazer uma viagem para qualquer país, ou mesmo dentro do Brasil, nós nos cercamos de todo o conhecimento das providências para encontrarmos o mínimo de conforto, conforto material mesmo, inclusive tecnológico. Nós queremos saber como é que é, onde vai... O Cristo não, ele veio numa época sem nenhum conforto, nenhum. Na verdade, eu acho que o conforto, ele sempre existiu do ponto de vista de que os dominadores, os reis, sim, eles iam escolhendo para si o que havia de melhor que a arte os trouxe, né? Mas ele escolheu estar entre os outros. Então, outro dia, a gente estava pensando, quem foi que escreveu os evangelhos? Os que sabiam escrever. Que coisa, não? Me pergunta, por que não tem um evangelho de cada apóstolo? Porque nem todos os apóstolos dominavam a escrita. Por aí você vê a extensão do sentimento desse espírito, né? Nem toda a equipe dele estava preparada, assim, do nosso ponto de vista, digamos, né? Sim, eu acho, Orson, que até nessas entrelinhas o que é preciso. Então, Simão, como uma rocha, como uma pedra, que hoje a gente conhece como Pedro. Isso. Simão, sobre essa rocha edificarás a minha igreja. Simão Pedra, Simão Pedro, Pedro, né? Então, era preciso a determinação dele para formar a casa do caminho, para dirigir a casa do caminho. Era preciso a determinação dele, não era preciso as letras. Porque existem coisas que as letras não dão, nossa, nem naquela época, nem hoje. Verdade. Mas que a transformação dos sentimentos dão. E o Cristo veio naquele momento, escolheu aquele grupo, ou qualquer grupo onde ele estivesse, ele faria transformação. Imagina esse espírito, né? Se hoje, longe de nós, ele faz a transformação, imagine o próximo, né? Ele fez aquela transformação e deixou escrito o suficiente. E escolheu um advogado, né? Outro dia meu filho falou assim, mãe, o que é doutor da lei? Eu disse, João, doutor da lei é o que é hoje, doutor da lei é o advogado. Um doutor, escolheu um doutor da lei, anticristo, para num momento fazer a transformação dele só com uma visualização. Paulo, por que me persegues? E o Paulo fez toda a transformação. Orson, não sei se você sabe, mas a gente vive na universidade nos passos de Paulo. Eu já conversei isso, porque, por exemplo, a nossa universidade se chama Universidade de São Paulo, né? Coincidentemente ou não, hoje o que a universidade diz? Que a gente tem que se desenvolver cientificamente, que a gente tem que estudar e que a gente tem que se internacionalizar, levar para o exterior todo o nosso conhecimento e trazer do exterior todo o conhecimento para que a gente possa alavancar as sociedades. Isso em todos os momentos do país. O que o Paulo fez? Se aprofundou em ciência e fez internacionalização. Ele ia de cidade em cidade, fundava uma igreja que a gente chama de laboratório, que na época também era laboratório, porque laboratório significa labor num oratório, trabalhar em oração. Então, os nossos laboratórios são as igrejas da época, que a gente vai perdendo o sentido da palavra, mas laboratório é laborar, trabalhar em oração, né? Ou seja, a gente cresce em ciência e cresce em sentimentos nobres e ilustres. E Paulo fazia internacionalização. O que as agências de fomento pedem para a gente? Que a gente desenvolva ciência e faça internacionalização. A diferença é que Paulo fazia em canoa, no meio de tempestade, de sandália. Hoje a gente faz de avião, faz de internet, né? Ele escrevia carta aos Coríntios, cartas aos Efésios, ele escrevia cartas e hoje a gente escreve artigo científico. Mesma coisa.
essa sua abordagem abre uma perspectiva muito interessante, porque nós costumamos restringir os sentimentos e as capacidades da alma, restringir a religião, mas não está restrita a religião, você está envolvendo a universidade, que é uma iniciativa pública, uma iniciativa que tem um caráter humanitário de pesquisa em benefício da coletividade. Isso é fantástico, André, porque se restringe como se os sentimentos fossem apenas a área moral, e não é. O pesquisador que, às vezes, não está integrado a nenhuma atividade religiosa, tem muito mais amor no coração em oferecer à sociedade o labor, o fruto do seu trabalho, da sua pesquisa, do que aquele que está apenas vinculado à religião, sem esse sentimento. E isso é fantástico, André. Emmanuel, Orson, agora eu vou ficar te devendo, Emmanuel, se eu não me engano, não sei se é nos domínios da mediunidade, eu vou te trazer essa informação para a gente corrigir. Não sei se é nos domínios da mediunidade. O domínios é André Luiz, né? Domínios da mediunidade é André Luiz. Mas tem o prefácio de Emmanuel. O prefácio de Emmanuel, todos eles são de Emmanuel, né? No prefácio, agora só que vou te dever, ele diz o seguinte, porque é um livro científico, então eu não sei se é esse. Ele diz o seguinte, que... Evolução em Dois Mundos? É um desses dois, ou Domínios da Mediunidade ou Mecanismos da Mediunidade. Onde ele diz que geômetras, matemáticos em seus laboratórios, todos são sacerdotes. Sim. Todos são sacerdotes nas suas áreas. Então, laboratório é labor em oração. Trabalho consultório, consulta em oração. Tudo assim. Até meu marido falava, vamos colocar clínico odontológico, então não tira consultório. Não tira. Todos os lugares são os lugares para a gente... Hoje eu fiz uma live, não sei se eu estou falando muito, mas hoje eu fiz uma live que falava justamente da música como cura, né? E nas perguntas finais, uma cantora, uma pessoa que se intitulava ex-cantora, não existe, ex-cantora não existe. Mesmo quando você perde a voz, ex-cantor não existe, porque quem canta é teu espírito. E mesmo o silêncio também é música. Então, se você pensa em música, você exerce a música, porque se o pensamento faz sintonia... Aí ela disse que ela mudou para a Alemanha e não cantava mais. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você não faça isso. Porque sem caridade não há salvação. E a gente pensa que a gente canta para teatros inteiros, para um paciente que você coloca uma música. Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas que estão em todos os níveis espirituais, nos ensinando, aprendendo com a gente ou precisando da nossa ajuda. Então, todos os nossos dons são arte. Todos. Tem uma moça que trabalha comigo, assim, que eu amo de paixão, cuidou, quase mãe do meu filho, ela arruma a cama de um jeito que eu falo assim, gente, eu não vou ser capaz de fazer isso, e aquilo é uma obra de arte. Ela dobra a caminho de uma obra de arte. Então, eu sou artista quando eu estou lá em cima dos meus dentes, ou ela é artista quando ela enche os meus olhos de gratidão de ver aquela perfeição? Então, todos os nossos dons, eles são obras de arte, porque todos influenciam os nossos sentimentos nas sensações de satisfação e insatisfação. Óbvio que a arte, a televisão, o cinema, a música também pode trazer mensagens que são degenerativas para os nossos sentimentos e que nos coloca numa onda vibratória que nos traz doença. Mas a partir do momento que a gente sabe que esse é um instrumento, o nosso corpo é um instrumento real. E se alguém toca em alguma orquestra ou toca qualquer instrumento, a gente não deixa um violão jogado. Não deixa um piano descoberto, não deixa uma flauta enchendo de poeira. Aquele é nosso instrumento que, se não for cuidado, estraga. Esse aqui é o nosso instrumento. Material do ponto de vista da medicina convencional, espiritual, com todos os nossos corpos espirituais, e dos nossos pontos energéticos do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, não pode estragar. É o nosso instrumento artístico, é esse, não pode estragar.
Daí o cuidado, né, com a saúde, o cuidado com o sentimento que dá saúde. Aliás, Andréia, lá no começo da nossa conversa, você fez uma digressão histórica relacionando as artes das cavernas e chegando até o nosso tempo, essa manifestação rudimentar, milenar, de tentativa de contato com o divino e que agora se aprimoraram através da virtualidade, sem dúvida, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento das ciências, etc. E, Andréia, tudo isso expressando um esforço da vida para que sejamos melhores, né? Sempre. É o único caminho. É o único. Não tem outra conta, Orson. Não tem outra conta. Em qualquer uma das filosofias, mesmo das filosofias religiosas que nos assustam, que dizem, olha, se você não for bonzinho, você vai para o inferno e de lá você não sai. Mesmo essa é positiva. Porque ela te induz, ela te mostra que o caminho certo é de ser bom. O nosso, né, o que a gente acredita, o que faz sentido para a gente, o que faz sentido para mim, porque é científico. Para mim faz sentido porque pela minha própria profissão, a comprovação científica ela é importante. A doutrina espírita é a doutrina de maior comprovação científica que eu tenho. Então, a nossa filosofia diz o seguinte: fica sossegado e tranquilo. Enquanto você errar, você volta e faz a prova de novo. Você vai ter outra chance, você vai voltar, né? Só que a gente está sempre almejando situações melhores. Então, para que a gente almeje situações melhores, a gente vai melhorar. Então, não tem outra. É um princípio. A lei da ação e reação, ela é uma lei da física. Isso. Uma lei da natureza, não é uma lei moral. Ela é uma lei natural, né? E aí a gente entra na discussão que a lei moral e a natural é a mesma. É uma lei, é lei. Ou tudo tem consequências. Se a gente machuca os outros, uma pessoa machucada vai reagir machucadamente para a gente. Ou o nosso grande Wi-Fi vai atrair os machucadores. E machucadores têm a função de machucarem-se uns aos outros. Que coisa linda, Andréia. Se machucando até. Que coisa linda. Andréia, durante vários meses aí da pandemia, você se dedicou à obra de Leon Denis. Você trouxe muita contribuição, como disse aqui no começo da nossa observação, a contribuição da vontade. E como é que você liga a vontade ao sentimento? Você já falou sobre isso aqui, mas como é que você faz essa conexão objetiva para o telespectador que está nos ouvindo, para ligar a vontade a esse desenvolvimento que nós estamos defendendo aqui? Só pergunta difícil, Orson. Se não facilita. Orson, é o seguinte, como que eu vou falar assim, de uma maneira muito simples, né? Eu sei que a gente caminha para o fim, mas de uma maneira muito simples. A vontade é a força motriz para qualquer coisa. Você tem o pensamento quase que instantaneamente com a vontade te move a uma ação de qualquer coisa. Você precisa ter a vontade. A vontade é a força motriz da sua transformação, da nossa transformação. E se nós formos pelo amor, né, caiu a ficha logo, e a gente se transforma, a gente tem vontade de evoluir rápido. Né? E essa vontade de evoluir rápido é só quando a gente conhece mesmo. É por isso que tem aquela dica, espíritas instruí-vos, porque se você se instruir, você fica sabendo as coisas boas, né, mais depressa, você evolui rápido. Mesmo que a gente não consiga, a gente sofre, e aí tem uma hora que dá uma vontade de parar de sofrer, e a gente muda. Então, a vontade é a força motriz, e não precisa ficar deprimido, essa vontade de mudar chega. E aí, dizem inclusive que quando você está sofrendo por um relacionamento, por um luto, quando você chega no fundo do poço, né? Enquanto você tem aí uma conduta, né, de maldade, faz coisas que você sabe que não estão legais, mas você vai estar ali no poço, né? Segura aqui, segura ali. A hora que você chega no fundo do poço, você descobre, esse caminho não dá certo. Não vou repetir, mas não dá mais certo. E aí você pode interpretar também isso ao passar das reencarnações, nessa próxima reencarnação. Então, a vontade é a força motriz.
e o governador espiritual do planeta espera que tenhamos vontade por amor. Mas o maravilhoso é que mesmo que a gente não use esse amor, a hora que a gente quiser sair, ele vai estar lá esperando a gente. Isso é muito bonito, né? É. Notem os telespectadores que a Andréia fala que eu faço pergunta difícil, mas olha cada resposta bonita que ela nos dá. Nossa, porque todas essas perguntas, elas têm muitas vertentes, sabe? Elas têm muitas vertentes. E nenhuma é incorreta, porque o fato de ser filosofia é uma coisa assim, o lindo da doutrina espírita ser uma filosofia é que a filosofia ela serve para todas as idades. É, verdade. A filosofia ela é interpretada de acordo com o manancial de conhecimento que você tem. Então, as minhas experiências me darão uma interpretação, as tuas te darão outra, a do meu filho outra, da minha mãe outra. E em todas as vertentes onde ela é observada, ela é consoladora. Então, isso é. Andréia, nós estamos quase por concluir. Nós estamos também em dezembro, a proximidade do Natal. Esta live está sendo transmitida para muitas pessoas que estão nos vendo, meditando conosco. E você, na sua experiência de cantar, Andréia, você canta lindamente. Que experiência você colhe desta virtude ou desse exercício artístico de cantar? E como que você, neste momento de Natal, que muitas pessoas estão envolvidas por aquela sensibilidade da influência de Jesus nos sentimentos, a quem buscamos, os Wi-Fi ligados, a sua imagem foi muito feliz, estão todos aquele montinho de Wi-Fi ligado. Como é que você quer expressar os seus votos de um Feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo? Essa pergunta não é difícil, porque você tem a sua sensibilidade aguçada. Olha, Orson, é difícil a gente... Como é que a gente expressa quando a gente conhece uma gota do que foi Jesus e a gente vê que é o tempo todo presente, né? Hoje, para mim, a palavra salvação faz mais sentido do que a primeira vez. A cada dia ela faz um sentido. Se eu pudesse dizer alguma coisa, né? Eu diria que a noite feliz é feliz mesmo. É feliz, né? Mesmo que ela não tenha sido no dia 25 de dezembro, a noite feliz é feliz. Então, quando a gente cantava Noite Feliz, Noite Feliz, ó Senhor, Deus de amor, e a gente achava que a gente cantava para Ele, Ele é que canta para a gente. Noite feliz de recomeço. Ó Senhor, Deus de amor. Deus de amor, gente. Não tenho palavras para imaginar quão feliz foi a noite da recepção do Cristo para trazer para a gente essa revelação incrível. Sem caridade não há salvação. Que é preciso renascer para conhecer o amor, para conhecer a vida. O Deus das oportunidades não só de renascimento, mas dos nossos instrumentos de sentimento para mudança. Orson, Que coisa linda, viu, Andréia? Lindo é saber que nós tivemos a oportunidade de um Cristo em muitos missionários e que Ele mesmo veio. Nós queremos agradecer a Andréia, desejar a todos uma boa noite de gratidão, de alegrias. Espiritismo para Todos é um programa que visa trazer esses conhecimentos a todos vocês. Então, nós queremos agradecer imensamente e deixamos para a próxima semana uma nova entrevista. Com a nossa gratidão a você, pedindo a você que compartilhe esses conteúdos para que outras pessoas tenham contato com ele. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você.